a palavra de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, a excelência do amor fraternal. Excelência quer dizer o amor no mais alto grau, acima de tudo. Muito embora o salmo prossiga quase que mudando um pouco de direção e aspecto, mas vemos aqui, irmãos, que é uma questão de causa e efeito, ou causa e efeitos, porque a causa, ela produz o efeito, é como a semeadura e a colheita. E nesse aspecto aqui, irmãos, o amor é a causa da união, e o efeito é a bênção e a vida para sempre. Já a união já é um efeito da causa que é o amor, né? Por isso nós, irmãos, temos que buscar de Deus, pedir a Deus que Ele nos dê o seu amor, para podermos amar como Jesus amou, né? Para perdoar como Jesus perdoou. Então a causa é o amor, o efeito, a união e a bênção e a vida para sempre. Quem não quer, irmãos, bênção? Quem não quer viver unido? Quem não quer vida para sempre? Todos nós queremos. A bênção, então, e a vida para sempre são os efeitos. Não é simplesmente o efeito no singular, mas os efeitos. Quando o amor de Deus estiver no nosso coração, são muitos os efeitos, são muitas as bênçãos que decorrem desta união e deste amor que cultivamos em nossos corações. Vemos aqui, meus queridos irmãos, como eu disse, tem um pequeno toque na terça-feira, quando falamos dos sentidos vitais do nosso corpo, dos 6 sentidos. Eu disse que não há muito tempo a ciência descobriu um 6º sentido, que é o equilíbrio. Alguém disse, eu cheguei a falar isso, que alguém disse que as mulheres têm um 6º sentido, né, para perceber aquilo que os homens não percebem. Não, João? Cuidado com a mulher, né? Ela vê mais do que o homem. Mas segundo o que nós entendemos, a ciência descobriu esse 6º sentido vital do nosso corpo, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o equilíbrio. Dos 6 sentidos vitais, 5, como eu disse na terça-feira, estão na nossa cabeça, Gabriel. Vejam bem, apenas o tato, né, temos nas mãos, nos pés, e assim por diante. E é importante, irmãos, aqui o salmista dizendo que é como óleo precioso sobre a cabeça, né? Que consequentemente ele atinge todos os sentidos vitais do nosso corpo, desce sobre a cabeça. E é bom lembrar que, então, dos 6 sentidos vitais do corpo, 5 estão na nossa cabeça. Eclesiastes 9:8, os irmãos podem nos acompanhar, diz que em todo tempo, vejam bem, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua, como? Mais alto um pouquinho, cabeça. Este óleo não que representa o quê? Pode dizer bem alto. Representa o Espírito Santo. A Bíblia é cheia de representações, de etimologias, de símbolos, de figuras, né? Jesus falou muito disso, de parábolas, ele fez comparações, falou de figuras, e é um sentido figurado, simbólico. Então, nunca falte este óleo sobre a nossa cabeça.
O Espírito Santo de Deus não pode faltar nas nossas vidas. Ele deve estar, sim, sobre nós, atingir, alcançar os sentidos vitais de nosso corpo. Então que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Quando a unção estiver em nossos sentidos vitais, eles terão uma ação sobrenatural. Vejam bem, irmãos, né? Nós não vivemos só no natural, nós vivemos muitas vezes no sobrenatural. Adentramos ou entramos na quarta dimensão do sobrenatural de Deus, porque nós vivemos nas três dimensões: do corpo, da alma e do espírito. Mas quando nós tratamos das coisas de Deus, nós entramos, irmão Hélio, na quarta dimensão do sobrenatural de Deus, né? E para isso precisamos estar ligados com Deus, ligados com o céu. Louvado seja o nome do Senhor, no sentido vital, no sentido espiritual. Deus, Ele quer, de uma forma gloriosa, abrir os nossos olhos, quando esta unção, este óleo, atingir a nossa visão, irmãos. Nós vemos o que as pessoas não veem, a pessoa natural não vê, né? Deus abriu a nossa visão espiritual, por isso nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, abraçamos a cruz, abraçamos esta causa, esse desafio. Estamos vendo o que na maioria das pessoas não veem. Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. O que muito nós não estão vendo, nós estamos vendo, irmão. Mas é preciso que este óleo esteja sobre a nossa cabeça. O óleo tem que estar na nossa visão, para fazermos a obra de Deus e temos que ter, irmãos, no mínimo 3 visões para fazermos a obra de Deus. Isaías, naquela grande visão, quando ele contempla, chega no templo e tem aquela visão maravilhosa, os anjos, arcanjos, querubins e serafins, o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e ele vê aquela visão maravilhosa. Então a primeira visão que Isaías teve, a visão da glória, né? E essa é uma visão que nós temos de ter, visão da glória. Quem já não viu a glória de Deus, né? Aleluia. Segunda visão com Isaías, ele viu, irmãos, quando ele viu a glória de Deus, agora ele recebe as outras 2 visões, a visão de si mesmo. Quando ele tem aquele encontro real, verdadeiro com Deus, agora ele olha. Antes ele olhava, no capítulo anterior, ele olhava para os defeitos dos seus irmãos, irmão Tadeu, né? Ele dizia: ai desse, ai daquele outro. Ele ainda não tinha tido aquela experiência de ver a visão de Deus. Assim é a pessoa que ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Ele vê só os defeitos dos seus irmãos. Oxalá, meus queridos irmãos, não vocês que estão aqui, porque certamente um dia já viram, já contemplaram a glória de Deus. E quando Isaías, ele vê a glória de Deus, ele diz, então, antes ele dizia: ai desse, ai daquele outro, e ai daquele outro lá. Quando ele tem aquele encontro com Deus, ele não diz mais ai dos outros, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele viu, irmãos, ele viu a si mesmo, ele viu a sua visão introspectivamente, ele olhou para dentro dele. Porque, irmãos, muito embora ele estava sendo
escolhido e consagrado para profeta, diz ele: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia! Que encontro maravilhoso, e mudou a vida de Isaías. Quando ele vê a glória, ele vê a si mesmo, vê a visão introspectiva de si mesmo, a sua situação, que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e agora ele tem a terceira visão. Certamente, irmãos, o Senhor falava com ele continuamente, mas ele não ouvia a voz de Deus, porque ainda ele não tinha visto a glória de Deus. Então ele vê a glória, vê introspectivamente, agora ele ouve a voz de Deus que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Antes ele não ouvia, o Senhor falava, mas ele não ouvia. Assim acontece nos nossos dias, irmãos. O Senhor continua falando nos cultos, nas reuniões, em particular, usa os irmãos, usa as irmãs, até crianças, mas nós não vemos, porque ainda não tivemos uma primeira visão, não tivemos um encontro com Deus. Então ele viu e ouviu a voz de Deus que perguntava: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então agora ele vê, irmãos, a necessidade da obra de Deus. Será que todos nós estamos tendo a mesma visão da necessidade de evangelizarmos, de apacentarmos, de disseminarmos a palavra de Deus, de anunciarmos o seu evangelho, de proclamarmos boas novas do evangelho? Muito embora boas novas quer dizer evangelho, o evangelho quer dizer boas novas. Meus queridos irmãos, precisamos permitir, proporcionar, deixar que o Espírito Santo tome a nossa visão e nos veja além do natural, ver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, a visão que temos, ela deve ser perfeita também. Perfeita para podermos fazer as coisas como elas devem ser feitas. Como vejam bem que lá em Marcos 8:24, uma certa vez o Senhor toca nos olhos de um cego e pergunta: o que você está vendo? Ele disse: eu vejo os homens como, quem se lembra? Árvores. Como árvores que se movem, né? Ele não estava tendo, não viu uma visão perfeita. Assim assim são muitas pessoas, elas não estão vendo, não estão tendo uma visão perfeita. Foi preciso o Senhor tocar novamente um segundo toque naquele homem, e ele recebe agora então com aquele segundo toque das mãos feridas de Cristo. Aleluia! E o Senhor pergunta a ele: o que agora você vê? Como você vê? Como é que ele disse? Lembram? Eu vejo agora distintamente, perfeitamente, porque recebeu um segundo toque das mãos do Senhor. Talvez nós, irmãos, vamos nos incluir junto, precisamos de um toque do Espírito Santo, das mãos do Senhor, para termos uma visão nítida, perfeita, das coisas como realmente elas são. O Senhor quer ampliar a nossa visão nesta hora em que estamos vivendo, que segundo a palavra entendemos, são dias que precedem o arrebatamento da igreja, e nós não estamos vendo. É preciso permitir que o Senhor Ele possa tocar em nós, que você receba nesta noite, que juntos possamos receber um
toque do Espírito Santo de Deus, da sua mão, para vermos as coisas como realmente elas são. Aleluia! Também esta unção, ela deve alcançar a nossa audição, pois está na cabeça, esse segundo sentido vital do nosso corpo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, é um sentido importante. O cristão, em se tratando espiritualmente, temos que ter a nossa audição também perfeita, aguçada, para ouvir, irmãos, o clamor de almas que clamam dia e noite por socorro, por misericórdia. Mas se não tivermos, irmãos, a nossa audição ungida pelo Espírito Santo de Deus, nós não ouviremos a voz de milhões de pessoas que clamam. Não ouviremos, irmãos, a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que clama, que geme com gemidos inexprimíveis. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que a sua unção, que a nossa unção nesta noite seja ungida pelo Espírito Santo de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Isaías, após ter sido purificado e ungido, ele ouviu também a voz de Deus. Quando o óleo estiver na nossa audição, ouviremos a voz do Senhor e a voz de milhões de almas clamando por salvação. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus quer nos comunicar pela sua palavra? Não é uma invenção do pastor Abel, mas é a pura verdade, né? Temos que buscar de Deus, permitir, ter o cuidado para que o Espírito Santo nos tome e molde a nossa vida, unja as nossas vidas. Aleluia! O outro sentido é o olfato, né? O óleo também, o Espírito Santo de Deus tem que estar em se tratando espiritualmente, irmãos, né? Quando o óleo precioso estiver sobre o nosso olfato, não só sentiremos, irmãos, o bom perfume de Cristo. O que é o bom perfume de Cristo? É as boas obras dos irmãos da igreja, as boas atitudes, as boas conversas, os bons conselhos, os bons testemunhos. Isso é o bom perfume de Cristo. Aleluia! Mas também, irmãos, quando tivermos a unção do Espírito Santo no nosso olfato, nós também sentiremos de longe, irmãos, de longe, o mau cheiro do pecado. Sabe, irmãos, que tem pessoas que nós dizemos numa linguagem mais popular, que não bate com o nosso espírito, né? Porque elas estão cheirando o pecado, e nós como cristãos, como obreiros, como salvos, temos que sentir de longe, né, o mau cheiro do pecado, porque a Bíblia diz que está cheirando mal nas narinas de Deus. Aleluia! E o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão que anda segundo a palavra, que busca de Deus esta unção, ele cheira, ele sente o cheiro do pecado também e se previne contra os efeitos deste mau cheiro. Também, irmãos, o óleo que estava como óleo precioso sobre a cabeça, que atingia todos os sentidos, ele deve estar também sobre o nosso paladar. Quando o óleo precioso estiver sobre o nosso paladar, teremos o maior prazer de nos alimentar com a palavra de Deus, o pão que desce do céu,
nossos irmãos perderam, José, o prazer de estar na igreja, se alimentando com a palavra de Deus, muito embora aqui às vezes nós lemos um texto, não temos condições de discorrer, de comentar, de falar, temos dificuldades, nos perdemos nos pontos, na introdução, na aplicação, no encerramento, mas somente pelo fato, irmãos, de ouvirmos uma leitura bíblica da palavra de Deus, já estamos sendo edificados, consolados, confortados, fortalecidos, porque a palavra de Deus é algo poderoso, que nos alimenta, que nos capacita e nos deixa forte para vencermos o arqui-inimigo de nossas almas. Vamos buscar também esta unção e termos prazer em estar ouvindo a palavra de Deus, nem que seja ela somente lida, mas ela é o pão que desce de Deus para a sua igreja. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. E agora também a unção tem que estar sobre o nosso equilíbrio, né? Esse outro sentido vital. Equilíbrio fala da temperança, fala da justiça, fala da retidão e fala dos frutos do Espírito. A pior coisa, irmãos, que existe é uma pessoa destemperada, desequilibrada. Dizem que a pessoa que é atingido pela como é que é essa doença? Labirintite, quando atinge fortemente, ele perde a direção, ele perde o equilíbrio. Eu sofri umas crises, me acordava de noite, para mim a casa estava dando 1000 voltas, assim, 1000 voltas, né? E a pior coisa, irmãos, uma pessoa quando perde o equilíbrio, a tendência é cair. Uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa que não tem temperança, destemperado, e nós os cristãos temos que ter equilíbrio, termos temperança, que são os frutos do Espírito, que a unção de Deus, meus amados irmãos, igreja, esteja também sobre o nosso equilíbrio, para que as pessoas que olharem para nós, ver que somos pessoas equilibradas, né? Pessoas temperadas, para que venhamos dignificar o nome do Senhor que estamos representando, amém? E agora também diz o texto que esta unção, este óleo desce até a orla dos vestidos, então atinge o sexto sentido, que é o tato, né? Quantas pessoas também que não têm a unção sobre o tato, né? E o tato fala da sensibilidade. Quantos crentes perderam a sensibilidade? Falam o que não devem, fazem o que não devem, né? Aleluia. Fala da sensibilidade, fala da misericórdia, fala do amor, fala também do que mais? Agora há pouco foi lido aqui uma nominata, que é efeito, ou é sim efeito da unção sobre o tato, né? Quer contribuir com os seus dízimos, as suas ofertas, isso é o óleo, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia. Está fraco esse amém, irmão. Amém, irmãos? Amém. Ah, melhorou, né? Glória a Deus. Para mim está servindo essa palavra, para que a gente prega lá, a palavra corta, tem dois grupos, corta primeiro o pregador, depois corta os outros também, né? Mas é a espada do Espírito, não é a nossa, irmãos. Às vezes as pessoas usam a própria espada, fere, machuca, mata, né? Mas a espada do Espírito, ela traz o óleo também, né? Ela fere, mas cura
Santo. E também o Tato fala de sabedoria. Amém? E quem não quer ser sábio? Mas quem tem falta de sabedoria, a Bíblia diz: peça a Deus, que a todos dá, né, irmã Débora? Liberalmente não lança em rosto a ser-lhe dado. Temos falta de sabedoria? Temos, vamos pedir a Deus, porque, irmãos, conhecimento nós adquirimos no colégio, na faculdade, nos cursos, mas sabedoria nós adquirimos aos pés do Senhor, né? Diante de Deus, buscando, orando, sabedoria, pedindo sabedoria a Ele, e Ele, através do Seu Espírito Santo, nos capacita, nos dando sabedoria, nos dando graça, unção, para podermos fazer a obra de Deus, sermos abençoados, nós, a nossa família, os nossos descendentes, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor cobra a maldade dos pais, dos filhos, até a qual geração? A quarta geração do mal, mas de bem até quantas gerações? Quantas? Verdade, Jesus? 1000 gerações. Os nossos antepassados que passaram antes de nós, que praticaram o bem, irmã Natália, irmão Altino, eles deixaram para nós um legado de bênçãos. Amém? Então deixe para a sua descendência, deixe para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, um legado de bênção. Deixe, como é que se chama? Um testamento, né? Deixe algo bom para você, para a sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Depois que você fechar os olhos, se Jesus não tiver voltado, a sua família vai receber, os seus filhos, os seus netos, a bênção de corrente das boas obras que você tiver feito sobre a face da terra. Amém? Vamos em pé. Já falamos uma porção da palavra de Deus. Vamos para as nossas casas.